Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dose de Engenharia. No conteúdo dessa playlist aqui a gente vai trabalhar somente com como encontrar os diagramas de esforço cortante, momento fletor e esforço normal em vigas e pórticos. Nós vamos iniciar pelo vídeo de hoje com um exemplo simples envolvendo um carregamento pontual no meio de uma viga isostática. Nos próximos conteúdos a gente vai aumentar a complexidade dos exemplos, dos exercícios. Vamos aí trabalhar com vigas mais complexas, vamos iniciar vigas hiperestáticas, vamos trabalhar com pórticos e vamos tentar envolver a resolução de todos esses problemas aqui nesta playlist. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo e vamos aí tratar da viga de hoje. Um abraço e aguardo vocês para todas as aulas. Bom pessoal, vamos começar então resolvendo a nossa viga. A nossa viga vai ser esta viga aqui simples, com um carregamento pontual, um comprimento total de 4 metros e dois apoios, um de primeiro e um de segundo gênero aqui, sendo uma viga isostática. A metodologia que a gente vai utilizar então para a solução vai ser encontrar as reações de apoio, fazer duas seções aqui, nesses dois pontos que eu chamei de S1 e S2, e encontrar então as equações aqui nessas seções. Com essas equações a gente vai encontrar os diagramas de esforço nessas seções. Bom, antes aqui de iniciar propriamente dito a resolução da viga, a gente vai fazer alguns lembretes aqui, O primeiro com relação às nossas equações de equilíbrio, que partem aqui da segunda lei de Newton. A gente sabe que nossa viga está ali bem estável, paradinha. Então a gente tem essa equação de equilíbrio, que é a somatória de todas as forças aqui atuantes na viga devem ser zeros, e ela decorre da segunda lei de Newton, Nós temos que a força é igual a massa vezes a aceleração. Para o corpo não estar acelerado, a somatória das forças em cima dele deve ser zero. E é por isso que a gente utiliza essa equação, essas condições de equilíbrio, O somatório das forças que atuam aqui na viga aqui devem ser zero, para a nossa viga não estar acelerando, Ela está totalmente parada. E a outra questão aqui é com relação à nossa convenção de sinais. A gente vai convencionar aqui que as forças que estiverem atuando de cima para baixo vão ser negativas e de baixo para cima vão ser positivas. As forças que estiverem exercendo aqui um momento no sentido anti-horário serão negativas e do contrário vão ser positivas. Essa vai ser a nossa convenção de sinais. Então, começando aqui para encontrar as nossas reações de apoio. Primeiro, na direção horizontal, para a gente contar quanto que vale essa reação de apoio RB' aqui. A gente tem que, na horizontal, a única força atuando é a reação de apoio RB', na verdade. E como não tem nenhuma outra força, a gente tem que esse RB' é zero. Se a gente tivesse uma força qualquer atuando aqui na horizontal, ela se equilibraria aqui com essa reação de apoio. Como não tem, RB' é igual a zero. E essa é bem tranquila. Indo aqui agora para a somatória das forças verticais, a gente tem esse carregamento aqui de 10 kN, que está atuando de cima para baixo, então ele é negativo, e temos aqui as duas reações de apoio. São as únicas três forças envolvidas aqui no sentido vertical. Então, nós temos RA mais RB para baixo, para cima, na verdade, e menos 10, que está de cima para baixo. Isso tudo tem que ser igual a zero, nossa condição de equilíbrio. Então, readequando aqui, a gente tem que RA mais RB é igual a 10 kN aqui no caso. A gente vai parar por aqui nessa equação e vamos partir para a nossa terceira equação de equilíbrio. Na nossa terceira equação de equilíbrio aqui, a gente vai falar que o somatório dos momentos em relação a um ponto escolhido aqui, que eu adotei o A, é igual a zero. Adotei o A porque eu sei que no ponto A a somatória dos momentos é igual a zero. Isso é um apoio aqui de primeiro gênero, e eu já sei que o momento aqui em cima vale zero. Porque esse apoio aqui ele é livre para girar, ele não tem aqui uma reação de momento em cima dele. Então, fazendo aqui o somatório dos momentos iguais a zero em cima do apoio A, nós temos aqui que 10 vezes 2, 10 desse carregamento e 2 da distância aqui do ponto A até o local onde o carregamento está sendo aplicado. No caso aqui é 2 metros, não me lembro se eu falei, acho que não, mas essa força está sendo aplicada aqui no meio do vão. Então, esse comprimento vale 2 metros, menos aqui RB, que está sendo aplicado para cima. Então, está fazendo um giro aqui no sentido anti-horário, vezes 4. 4 é a distância aqui, o comprimento total. Então, a gente utilizou aqui a nossa terceira equação de equilíbrio. Isso tudo tem que ser igual a zero, como eu mencionei. Resolvendo aqui 20 menos 4RB igual a zero, RB vai ser igual a 5 kN.
Como eu encontrei RB aqui nessa terceira equação de equilíbrio, eu posso substituir aqui no lugar e acabo encontrando RA. Encontrando RA, a gente encontra todas as reações de apoio aqui, RA, RB e RB' aqui, que no caso é zero. Se vocês observarem, a gente tem 3 equações de equilíbrio e temos 3 reações para calcular, né? Reação aqui RA e RB e aqui um RB'. É por isso essa viga é isostática, a gente consegue resolver ela por essa metodologia, né? Porque o número de equações são iguais ao número de incógnitas e assim a gente consegue resolver. Agora a gente encontrou aqui então as nossas reações de apoio. A gente tem aqui 5 kN no ponto A e mais 5 kN aqui no ponto B. A gente poderia facilmente ter jogado diretamente esses valores aqui, porque como esse carregamento está sendo aplicado no meio do vão, ele vai ser dividido igualmente para os dois lados da viga, para os dois lados do apoio, né? Porque os dois tipos de apoio aqui são apoios que semelhantes, apesar de não serem iguais, né? Eles deixam a viga livre para girar, mas eles impedem o movimento aqui vertical, e o carregamento é simétrico na viga, né? A gente tem os 10 kN aplicados justamente no meio. Se a gente tivesse um outro carregamento que fosse também simétrico, tivéssemos, por exemplo, aqui um carregamento de 5 aqui, um outro 5 do lado da mesma distância um do outro, esse carregamento também seria dividido nos dois apoios. Caso o carregamento não fosse simétrico, a gente teria que calcular pela metodologia que eu falei anteriormente, que a gente fez anteriormente, na verdade, né? Então a gente vai seccionar essa viga aqui em dois pontos, né? Como eu mencionei, S1 e S2. A gente vai começar aqui por S1. E a metodologia que a gente vai utilizar aqui é encontrar as reações de apoio nessa... As reações de apoio não. A gente vai encontrar as equações de equilíbrio aqui nessa seção. Por que a gente vai encontrar as equações de equilíbrio aqui nessa seção? A gente vai olhar aqui que as forças que estarão atuando aqui nesta seção serão forças que irão equilibrar tudo que está à esquerda aqui. Por exemplo, eu tenho aqui do lado esquerdo essa força de 5 kN referente à reação de apoio. Do lado direito aqui eu vou ter que ter esforços que equilibram esse valor de 5 kN, porque essa viga está parada, né? Então a somatória das forças devem ser iguais a zero. Então essas forças cortantes e momentos fletores que aparecem aqui nessa seção tem que equilibrar tudo que eu estiver olhando aqui para o lado esquerdo. Por isso que eu vou falar aqui que V1 vai ser igual às condições que eu vou achar aqui daqui para a esquerda, e momento da mesma maneira. O momento aqui M1 nessa seção serão equilibrados aqui pelos momentos que estiverem sendo gerados daqui para a esquerda. Então, a gente vai utilizar aquelas mesmas condições a gente vai utilizar as equações de equilíbrio, né? Fazendo o somatório das forças e o somatório dos momentos. E eles têm que se equilibrar aqui na seção, porque a nossa viga está parada, né? Ela não está se movendo. Então, começando aqui pelos esforços cortantes, se a gente olhar aqui para o lado esquerdo, a gente tem essa força de 5 kN para cima e somente ela. Não tem mais nada aqui olhando para a esquerda. Então, nós temos 5 kN, tem que ser igual a V1. Logo, V1 é igual a 5 kN. Pronto. A gente já achou aqui quanto que vale o esforço cortante nesta seção que a gente fez. Agora a gente vai olhar para o momento fletor. E a única força que causa o momento fletor aqui, à esquerda da nossa seção, vai ser também a força de 5 kN. Só que vai ser ela, a força de 5 kN, vezes o braço de alavanca que ela é referente a ela aqui. Então só tem a força de 5 kN e vai ser ela vezes o braço de alavanca que é até o ponto nosso de referência, que é o ponto aqui em cima da seção. Então nós temos que 5 vezes x vai ser igual a M1, para equilibrar. 5x é igual a M1, M1 é igual a 5x. Bom, positivo, né? Lembrando porque está causando um giro aqui no sentido horário, né? Se a gente imaginar um ponto aqui, essa força está sendo aplicada aqui, ela vai tender a fazer um giro neste sentido. A gente vinca na nossa convenção de sinais, sentido horário, então é positivo. Agora a gente vai lá para a seção S2. Na seção S2 a gente vai fazer a mesma maneira, a gente vai olhar para as equações aqui, para as equações que equilibrarão as forças aqui do lado esquerdo neste ponto. E o que mudou é que agora a gente tem essa força aqui de 10 kN atuando aqui. Justamente por isso que a gente faz essa seção. Se a gente não observasse nenhuma mudança de carregamento aqui ao longo da viga, aqueles esforços que a gente encontrou aqui na seção S1 valeriam para toda a viga. Como houve uma mudança, né, a gente tem uma aplicação de uma nova carga aqui, a gente tem que refazer de novo as condições de equilíbrio aqui. Então eu tenho que V2, eu pus V2 que é uma nova condição, né, vai se equilibrar com tudo de carregamento que estiver aqui ao lado esquerdo. Então a gente olhando para os esforços cortantes aqui, a gente tem que V2 vai ser igual a 5
para cima e aqui 10 para baixo, né? Negativo. 5 menos 10 é igual a V2. Logo, V2 é igual a menos 5 kN. Então é o que vale aqui nessa seção. Olhando para os momentos fletores, nós teremos que será 5 kN vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca aqui vai ser x, né? Esse valor total, 5x, 5 vezes x. E teremos essa força aqui de 10 kN, só que vai ser somente vezes essa distância aqui, né? Porque vai ser o braço de alavanca referente a esta força, só essa distância. Então vai ser x, que vai ser tudo, menos essa distância aqui, que a gente já sabe que é 2, né? Porque essa força está aplicada no meio do vão. Então vai ser menos porque no sentido anti-horário, vezes x menos 2, então x menos 2. E fechando aqui o parênteses e o colchetes. Isso tudo tem que ser igual a M2 para equilibrar os esforços aqui na seção. Então, resolvendo aqui, a gente tem 5x menos 10x mais 20 é igual a M2. Resolvendo tudo isso aqui, a gente tem que M2 é igual a menos 5x mais 20. Bom, então agora a gente já resolveu aqui as equações para as duas seções. Nós temos que na seção S1 a força cortante de momento fletor vale nesses valores. E aqui na seção S2, os momentos fletores e os esforços cortantes valem esses valores aqui. Lembrando aqui que esses esforços valem só para esse intervalo calculado, né? Então aqui essas equações vão valer aqui de 0 até 2. E as equações aqui vão valer de 2 até 4. Então, para a gente começar a desenhar nossos diagramas, a gente vai desenhar primeiro os diagramas de esforço cortante. Então, tem aqui que nessa seção S1, V1 vai ser igual a 5. É bem fácil, né? Vai ser constante igual a 5. Então, aqui a gente tem um valor constante igual a 5. Aqui nesse ponto, na seção de cá, a gente vai ter um valor constante igual a menos 5. Então, vai ser exclusivamente também um valor constante igual a menos 5. Aqui nesse trecho aqui, no meio da viga, a gente vai ter essa força de 10 kN atuando para baixo, que vai fazer o esforço cortante sair de 5 e até menos 5 aqui, né? Por isso que a gente tem essa quebra aqui na seção. Então ele está em 5, vai até aqui no meio do apoio, desce no meio do vão, desce para menos 5, continua constante, até fechar aqui no apoio. Então esse aqui é o diagrama de esforço cortante da nossa viga. Passando aqui agora para os diagramas de momentos fletores, nós temos aqui as duas equações de momento, né? Então, para a seção 1 vai ser 5x e para a seção 2 vai ser aqui menos 5x mais 20. Bom, olhando aqui para a seção 1 primeiramente, a gente vai aplicar aqui as duas extremidades do ponto do intervalo aqui, né? Que essa seção é válida, para ver quanto vale nesses intervalos. Então, se a gente substituir por 0 e por 2, nós temos que o m de 0 vai ser igual a 5 vezes x, que é 5 vezes 0, que é igual a 0. E m de 2 vai ser 5 vezes 2, que é igual a 10. A gente percebe que essa equação é uma equação crescente positiva. Então ela vai sair de um valor aqui e vai ter um outro valor de forma crescente. E esse valor vai ser de 0 até 10. Então a gente está vendo aqui, vindo de 0 até 10, crescente e de forma linear, né? Que eu não havia comentado aqui. Ele é uma equação crescente e linear. 5 vezes x. Então ele vai de 0 até 10. Aqui, quando a gente vai observar, aqui a gente vai fazer a mesma adoção, né? A mesma coisa que a gente fez anteriormente, mas a gente já sabe que essa equação vai ser decrescente com x, porque ele está vendo que o x está negativo, então ela vai começar num dado valor qualquer e vai diminuindo à medida que o x cresce. Então a gente vai aplicar os valores das extremidades também, 2 e 4, ela vai começar no valor que eu vou descobrir qual é aqui agora, e vai diminuir até um outro dado valor também, porque é uma função decrescente. Então ela vai começar aqui no caso em 10, menos 5 vezes 2, menos 10, mais 20 é 10, e vai até 0, fechando lá em cima da viga, né? Então de 10 até 0, vindo aqui de 10 até 0, a gente fecha o nosso diagrama de momentos. A gente pode perceber aqui que o valor de 2, no valor onde m vale 2, ela vale tanto para a equação da direita quanto para a equação da esquerda. Em ambos os casos, ela dá o valor de 10, né? O que serve aí de um parâmetro para a gente ver se nossas equações estão corretas, né? Então, aqui no valor, no meio do vão, né, o valor vale 10 para as duas equações. Lembrando mais uma vez que as equações valem só para o intervalo, né? A gente fecha desse modo, então, aqui os nossos dois diagramas, o diagrama de esforço cortante e de momento fletor. Nesse caso, foi feito diagramas de uma viga bastante simples, que é um carregamento concentrado, mas essa metodologia vai servir de parâmetro para a gente resolver os próximos exemplos, que serão um pouco mais complexos.
Bom, pessoal, agradeço vocês por terem assistido o conteúdo, espero que tenham gostado. Nos próximos conteúdos a gente vai tratar de vigas um pouco mais complexas. Vamos aumentando a complexidade à medida que os vídeos forem evoluindo. Peço a vocês, se gostaram, para se inscrever no canal, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E aguardo vocês para as próximas aulas. Até mais, um abraço.